e ventrais, respectivamente formando os brotos ventrais e dorsais do pâncreas. Por volta da sexta, sétima semana de gestação, vai acontecer a rotação do duodeno e a aproximação desses brotos ventral e dorsal. Por volta da oitava semana, esses brotos vão se fundir. Essa premissa ela é importante porque a partir dela a gente vai ter algumas anomalias que serão importantes para a gente, tanto do vista patológico quanto de vista simplesmente de variação anatômica. Então, o broto ventral ele forma o processo uncinado e a cabeça posterior e inferior do pâncreas. Já o broto dorsal ele vai formar a cabeça anterior, o corpo e a cauda do pâncreas. O sistema ductal distal do broto dorsal ele vai se juntar ao broto ventral para formar o ducto pancreático principal, que é o ducto de Wilson, e vai desaguar na papila maior. O sistema ductal distal do broto dorsal ele pode persistir como um ducto pancreático acessório, o ducto de Santorini, e desembocar na papila duodenal menor. Importante saber também as relações vasculares do pâncreas, as suas relações anatômicas, tanto com o polo inferior do rim, quanto com as estruturas vasculares, como o fato dele estar anteriormente às artérias e veias mesentéricas superiores, superiormente à veia cava e medialmente à artéria gastroduodenal. O processo uncinado ele vai estar dorsal à veia mesentérica superior, à artéria mesentérica superior. E aqui ele vai ter uma íntima relação com a veia esplênica também, sendo anterior à junção espleno-mesentérica. E também anterior à veia cava inferior e à aorta. Agora, colocando isso em prática, qual é o vaso não encontrado posterior ao pâncreas? Então, veia esplênica, artéria mesentérica superior, a veia mesentérica superior, o tronco celíaco e a veia cava inferior. Então, como a gente viu ali, ele vai estar anteriormente à veia esplênica, a artéria mesentérica superior, a veia mesentérica superior, a veia cava inferior, e ele não vai ter relação com o tronco celíaco ali. Então, qual é o melhor reparo anatômico que delimita o processo uncinado do pâncreas? Então, a gente viu que o processo uncinado ele passa posteriormente à veia mesentérica superior. Algumas alterações congênitas que são importantes a gente revisar é o pâncreas de Wilson, quando existe aquela ausência da fusão dos brotos e a drenagem principal vai se dar pela papila menor, na porção menor, e a porção menor do pâncreas vai se dar pela papila maior. O pâncreas de Wilson ele pode levar a complicações como a pancreatite recorrente e a obstrução do ducto pancreático. Então, a gente também tem os cistos pancreáticos congênitos, que são formações de cistos no pâncreas durante o desenvolvimento fetal. A gente pode ter o pâncreas anular, que é a fusão antecipada dos brotos pancreáticos durante aquele processo de rotação. Então, ele vai comprometer a parte descendente do duodeno. Essa fusão antecipada ela pode ser completa ou incompleta, e ela está muito relacionada com algumas síndromes, principalmente a síndrome de Down, a atresia esofágica e a fístula traqueosofágica. A agenesia pancreática é a ausência congênita total ou parcial do pâncreas. Sobre as doenças inflamatórias do pâncreas, a gente vai ter a pancreatite crônica e aguda, que vai ser baseado no curso clínico e a duração da doença. As principais causas de pancreatite é alcoólica ou biliar, mas ela também pode ser idiopática, medicamentosa, genética. Ela vai decorrer da ativação do tripsinogênio em tripsina, vai ocorrer uma autodigestão do pâncreas, inflamação e dano tecidual. Então, a pancreatite aguda edematosa, ela corresponde pela maioria dos casos, cerca de 75 a 90% dos casos. Vai haver um edema intersticial limitado à glândula, ausência de coleções ou necrose intrapancreática. Pode não ter inflamação peripancreática e as principais causas são o etilismo, os cálculos biliares, a hipertrigliceridemia e a medicamentosa. No ultrassom, 20 a 30% vão estar ecograficamente normais. Pode ocorrer um aumento difuso da glândula, geralmente vai ocorrer uma redução da ecogenicidade da glândula e o ducto pancreático principal pode estar dilatado. Agora eu dou algumas considerações que vale a gente lembrar também sobre a coleção líquida aguda versus o pseudocisto. A coleção líquida aguda peripancreática ela consiste em uma coleção encapsulada de fluido pancreático que vai se desenvolver com menos de 4 semanas do início de sintomas. Já o pseudocisto pancreático ele se desenvolve tardiamente após essas 4 semanas dos inícios dos sintomas.
Na ultrassonografia, a coleção líquida aguda peripancreática ela aparece com uma área necóica, circunscrita, adjacente ao pâncreas. Já o pseudocisto pancreático ele vai aparecer como uma lesão de conteúdo exclusivamente líquido, uma cápsula fina e irregular que pode realçar o meio de contraste na tomografia. A pancreatite aguda necrotizante ela é uma condição grave, caracterizada pela necrose extensa do parênquima pancreático, dos tecidos peripancreáticos. Entre as principais complicações tem a infecção da necrose, a disfunção dos órgãos e a hemorragia. Os fatores de mau prognóstico vai incluir a idade avançada, a disfunção orgânica persistente e a extensão da necrose. Então, a gente vai ter uma alteração ecotextural difusa do parênquima e algumas áreas de liquefação com componente sólido. O Adolf necrosis é quando isso acontece por um tempo maior que 4 semanas. Ele pode ser intra ou extraparenquimatoso. A coleção heterogênea e loculada com os debris e conteúdos sólidos. Então, evitar o termo abscesso pancreático, peripancreático, que na verdade são complicações que podem ocorrer, mas não necessariamente são o Adolf necrosis. Ou você vai suspeitar de infecção quando você tiver um quadro clínico, um quadro clínico suspeito ou um gás interior da coleção. Algumas complicações vasculares das pancreatites é o pseudoneurisma. A gente vai ter aquele padrão clássico do yin yang no Doppler, o padrão to and fro no Doppler espectral. A gente vai suspeitar quando existe um rápido aumento da massa cística peripancreática. A gente vai ver que essa massa cística ela é pulsátil e tem essas características ao Doppler. A artéria esplênica é a mais acometida. Quanto à parte venosa, a trombose venosa, a inflamação local pode comprimir as veias adjacentes e levar a uma trombose venosa. A veia esplênica é a mais acometida. A gente vai encontrar material ecogênico no interior dos vasos e a ausência do fluxo ao Doppler colorido. Nos casos crônicos, pode haver uma transformação cavernomatosa do sistema venoso portal, com a proeminência das colaterais e afilamento do vaso. Na necrose hemorrágica, a gente vai ter um tecido pancreático com hemorragia localizada. Agora, falando um pouquinho sobre a pancreatite crônica. Ela é uma inflamação crônica do pâncreas que vai levar a uma fibrose progressiva e a perda permanente da função pancreática, exócrina e endócrina. As principais causas são o abuso crônico do álcool, a pancreatite aguda recorrente, a obstrução do ducto pancreático, o trauma pancreático, o hiperparatiroidismo e a fibrose cística. Entre os fatores etiológicos, inclui o alcoolismo, a litíase biliar, a hipertrigliceridemia também, a hipercalcemia, alguns medicamentos, trauma, infecção, entre outras causas, né? Diagnóstico por imagem, ele é feito principalmente por tomografia computadorizada e a ressonância magnética, onde a gente vai encontrar as calcificações, a dilatação ductal, a atrofia, pseudocistos e as alterações parenquimatosas. A pancreatite autoimune é uma doença inflamatória crônica do pâncreas, relacionada ao espectro das doenças relacionadas ao IgG4. Ela é mais comum em homens do que mulheres, na faixa etária por volta dos 60 anos. A causa exata é desconhecida, mas provavelmente ela é multifatorial, incluindo os fatores genéticos e ambientais, que vão levar à ativação das células T e os autoanticorpos contra o pâncreas. Os sintomas clínicos, os testes de autoanticorpos sérios, como o anti-GAD65 e as achados de imagem consistentes com a pancreatite crônica, e vai ter uma resposta à corticoterapia. Na imagem, a gente vai ter um envolvimento difuso da glândula, com com textura heterogênea, perda do padrão acinar nos contornos, aquele halo peripancreático, ductos dilatados, calcificações prementosas e irregularidade. Aqui vale a gente abrir um parênteses para a diferenciação entre pancreatite aguda focal e o adenocarcinoma do pâncreas, porque ambos na imagem são hipoecogênicos no ultrassom, hipoatenuantes na tomografia e têm o mesmo sinal na ressonância. O que vai ajudar a diferenciar são os sinais como o duplo ducto, que são aquelas constrições ductais, a infiltração da gordura adjacente e trombose venosa, que também pode acontecer em ambos. Quando existe o ducto pancreático principal e o colédoco filo atravessando a massa, calcificações pancreáticas e irregularidades ductais sugerem mais pancreatite focal. Agora, quando essa interrupção é abrupta do ducto pancreático principal e a atrofia glandular é montante, sugere o adenocarcinoma. Então, em relação à pancreatite aguda, pode-se afirmar: a infecção secundária a uma necrose é o principal fator de risco para a mortalidade. B, a presença de necrose pancreática exige tratamento cirúrgico.
C. A ultrassonografia não possui utilidade para identificação do fator causal. D. Na criança, a principal causa são cálculos biliares de colesterol. E E. A necrose pancreática delimitada, ou wall-off necrose, surge até 24 horas após o início dos sintomas. Então, a infecção secundária a uma necrose é o principal fator de risco da mortalidade. A gente lembra que o wall-off necrose ocorre depois de 4 semanas. Então, falando agora um pouquinho sobre as lesões císticas pancreáticas, a gente tem principalmente as lesões císticas serosas, que é mais comum em mulheres idosas, preferencialmente na cabeça do pâncreas. Vai consistir daqueles pequenos cistos justapostos que podem formar o aspecto de favo de mel, com septos de fibrose que convergem centralmente. Inclusive, pode acontecer também uma cicatriz central. A lesão cística mucinosa, ela é mais comum nas mulheres de meia idade, mais comum na cauda pancreática. Ela vai se apresentar comumente com uma massa cística unilocular ou com finas septações. Pode acontecer espessamento parietal e componente sólido, e isso vai levar a aventar a hipótese de malignidade. Já os IPMNs, eles são mais comuns em homens idosos, principalmente no ducto pancreático principal. No processo ensinado, quando a gente vai ter o IPM de ducto secundário. Então, a gente vai ter a dilatação do ducto pancreático principal com formações císticas em comunicação com o ducto pancreático principal. Já a neoplasia sólida pseudopapilar, ela é mais comum em mulheres jovens, no corpo do pâncreas. E a gente vai ter aquele tumor sólido cístico componente sólido mais periférico. Então, uma outra ressalva aqui para a lesão papilar intraductal produtora de mucina, o IPMN, que é mais comum nos homens. Ela ocorre pela transformação mucinosa do epitélio ductal do pâncreas. É classificado de acordo com o acometimento do ducto principal, sendo se pode ser ducto secundário ou primário, ou principal ou secundário, ou ambos. O IPMN de ducto principal tem maior probabilidade de sofrer transformação maligna, em 75% dos casos, em relação ao IPMN do ducto secundário, que vai ocorrer em 15% a 20%. Quando ocorre a transformação maligna, essa é a proporção. Então, apresenta-se como lesão cística que apresenta comunicação com o ducto pancreático. A localização mais frequente do IPMN do ducto secundário é o processo ensinado, que vai comunicar com o ducto pancreático não dilatado. E alguns achados devem aventar para a malignidade, como o envolvimento do ducto pancreático principal com componente sólido, uma extensão maior que 3,5 centímetros, e uma dilatação maior que 1 centímetro e a extensão extraglandular. Então, mulher de 82 anos, com suspeita de anemia, realiza ultrassonografia do abdômen, que mostrou a seguinte imagem. Então, a gente vê aqui uma lesão cística com aquele aspecto de favo de mel, alguns septos fibrosos de permeio. Então, isso aqui é bem clássico do cistoadenoma seroso. Então, em relação às neoplasias císticas do pâncreas, é correto afirmar. Então, A. Correspondem à maioria dos tumores pancreáticos. B. Correspondem a 10% dos cistos pancreáticos. C. As neoplasias císticas serosas são mais frequentes que as mucinosas. D. São mais frequentes no sexo masculino. E E. A maioria das neoplasias serosas está localizada na região do corpo e caldo pancreático. Então, em relação às neoplasias císticas do pâncreas, é correto porque 10% dos cistos pancreáticos. Outras neoplasias císticas pancreáticas raras são o cisto epitelial verdadeiro, que é um pequeno acúmulo líquido com paredes imperceptíveis, unilocurais, esparsas pelo parênquima pancreático saudável, e está comumente associado com a doença de von Hippel-Lindau. O tumor neuroendócrino cístico, geralmente em adultos, sem preferência de gênero. A maioria secundária é degeneração cística tumoral, com componente sólido associado. A correlação clínica é importante devido à associação com neoplasia neuroendócrina múltipla. Já o adenocarcinoma ductal com degeneração cística é uma massa hipovascular com áreas císticas que representam áreas de necrose, uma obstrução dos ductos secundários e usualmente determina invasão vascular. E também vale lembrar de outros tumores com degeneração cística, como o teratoma cístico, as metástases, o sarcoma, o hemangioma, o linfangioma e o paraganglioma. Então, agora abrindo parênteses para a neoplasia de pâncreas, o mais comum é o adenocarcinoma ductal, que representa 85% dos tumores pancreáticos malignos. Os sintomas incluem a dor abdominal, a perda de peso não intencional e a icterícia. A localização mais comum é a cabeça do pâncreas, que corresponde a cerca de 70% dos casos. Na imagem da ultrassonografia, especialmente, a gente vai ter
a gente vai ter uma massa hipoecogênica com margens irregulares, e a gente pode também lançar mão de alguns sinais indiretos para suspeitar da lesão, como a dilatação do ducto pancreático, o sinal do duplo cano, a atrofia do parênquima, a dilatação das veias biliares, a infiltração vascular e as metástases à distância. Então, agora, uma questão bem recente para a gente colocar em prática. Na avaliação de uma massa hipoecogênica mal definida na cabeça pancreática em uma paciente com icterícia, qual achado ultrassonográfico reforça a suspeita de adenocarcinoma ductal? Então, aqui, cerca de 60 a 70% dos adenocarcinomas de pâncreas originam-se na cabeça pancreática, com considerável reação desmoplásica, que pode determinar uma obstrução dos ductos do colédoco e biliar comum, mesmo quando essa massa é excêntrica, sendo o sinal do duplo cano, o sinal da dilatação simultânea dos ductos colédoco e pancreático comum, uma marca das lesões neoplásicas periampulares. Então, outros achados ecográficos frequentes do adenocarcinoma pancreático é o tumor ovoide, esférico ou irregular hipoecóico em relação ao parênquima pancreático normal. E os demais achados sugeridos das demais opções da questão, eles não são somente encontrados no adenocarcinoma de pâncreas. Então, a avaliação de uma massa hipocogênica mal definida na cabeça pancreática, um paciente com icterícia, a presença da dilatação simultânea dos ductos pancreáticos e biliar, que é o sinal do duplo cânico, sugere a forte suspeita de adenocarcinoma ductal. Então, outra questão desse ano também, analisar a imagem a seguir. Então, aqui a gente também tem o sinal do duplo cano. Então, de acordo com o que você pode ver na imagem, a alternativa correta. Então, letra A. Por ser observada a dilatação das veias biliares intrahepáticas no lobo esquerdo, sem lesão aparente e definível, devemos considerar a possibilidade de colon de carcinoma. B. Trata-se do sinal do duplo cano. Ou C. No paciente com cirrose, a trombose tumoral da veia porta deve ser considerada. D. Cálculos no colédoco não apresentam sombra definida. E E. Observa-se o sinal do olho de Isis. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, o sinal do duplo cano. A imagem obtida no nível do lipático deve ser acentuada a dilatação do ducto colédoco com um calibre semelhante à veia porta. Aqui vale lembrar, só fazer um parênteses, que o sinal do olho egípcio, ou olho de Horus, ou olho de Ísis, ele refere-se à aparência normal da via safena magna no seu compartimento safeno na vista transversal na ultrassonografia. Já os tumores neuroendócrinos do pâncreas, eles podem ser funcionantes ou não funcionantes. O tipo mais comum é o tumor neuroendócrino não funcionante, que ele não produz hormônio. No ultrassom, a gente vai ter uma lesão oval, redonda, hipoecogênica, de limites bem definidos, diferentemente do adenocarcinoma, com calcificações ocasionais, pequenas dimensões, pode ser múltiplas, principalmente se for associada à neoplasia neuroendócrina múltipla. E já o adenocarcinoma, para diferenciar ele, a gente tem um limite mais bem definido, uma menor infiltração vascular, menor dilatação do ducto pancreático principal. No Doppler, a gente pode encontrar vasos intratumorais, inclusive com ultrassom pós-contraste com microbolhas, a gente vai ter um acentuado realce tumoral. Então, em 2019, quanto às neoplasias pancreáticas, assinale a alternativa correta. A. Nos processos obstrutivos neoplásicos, o ducto pancreático torna-se afilado. B. Nas neoplasias de cabeça pancreática, a dilatação das vias biliares é rara. C. As neoplasias pancreáticas dificilmente mimetizam processos inflamatórios agudos a ultrassom. Ou D. Tumores localizados no corpo e na cauda apresentam maiores dimensões que os localizados na porção cefálica. E. Áreas de liquefação compatíveis com necrose são um achado ultrassonográfico frequente. Então, os tumores localizados no corpo e na cauda, eles vão apresentar maiores dimensões e localizações na porção cefálica do que os localizados na porção cefálica, porque eles vão ter um tempo maior de desenvolvimento antes de dar uns sintomas. Eu desejo a todos uma boa